bom dia! Sejam muito bem-vindos! Mais um MedSeg Talk começando, sexta-feira. Adoro falar que é sexta-feira porque já tá aquele gostinho de final de semana. Hoje eu tenho aqui dois convidados ilustres. Temos Vitor Martins, da Genetec, bem-vindo! Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Gabriela, obrigado pelo convite. Obrigada a você. Prazer enorme estar conversando com vocês. Obrigada a você por ter aceitado. Vitor, você então é o gerente de vendas, né, da Genetec, nesse vertical de Building Industrial, que é a parte de energia, né? Se você quiser explicar um pouquinho mais qual que é a tua função aí. Eu sei que você já está há mais de 14 anos, né, atuando nesse mercado de segurança eletrônica, né? Sim, são 14 anos de mercado. Já passei ali por algumas empresas, tenho quase 6 anos de Genetec, e na Genetec hoje eu cuido da equipe do vertical de Building Industrial, né? Dentro da vertical de Building Industrial, nós temos também o segmento de energia, né? Que a gente tem conseguido aí, com as nossas soluções, contribuir bastante a alguns clientes e trazer um dos nossos focos aqui na Genetec, um dia a dia mais seguro, né? Então temos buscado aí com bastante empenho usar as nossas tecnologias para isso, e eu tenho a oportunidade de estar junto com esse time trabalhando forte aqui no Brasil e no Cone Sul. Maravilha, maravilha. Bom, do meu outro lado temos o Luiz, na verdade é o Luiz com o maior nome de todos os talks, de toda a vida, e o nome que eu deixei no convite eu ainda errei. Ele falou, não, todo mundo me conhece como Pompeu. Então temos aí Luiz Augusto Pompeu de Toledo Machado. Então o Luiz, ele também está há mais de 25 anos se dedicando ao mercado de energia elétrica. Hoje ele já está na LCS Link Engenharia, que é uma empresa que ele ajudou a fundar, especialista nesse setor. Então, Luiz, muito obrigada por ter topado, por ter aceitado. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona a sua empresa, o que você faz. Bom dia, Gabriela, bom dia, Vitor. Eu agradeço o convite. É um prazer enorme conversar com vocês e poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento aí. Como você falou, eu fundei a minha empresa de automação e proteção elétrica há 25 anos, e a gente trabalha então há 25 anos com a geração e distribuição de energia. E na parte dos consumidores também a gente atua nos grandes consumidores. Com a automação e proteção elétrica, a gente deixa os sistemas mais seguros no quesito operacional, e a gente fornece também em turnkey a parte de proteção física, vamos dizer assim, parte de controle de acesso, CFTV, que é o foco aí da MedSeg e do Vitor também. Bacana. Então, esse é um prazer debater, e obrigado a todo mundo. Legal. Bom, eu não posso esquecer dessa vez de me apresentar, sempre esqueço, fico empolgada. Eu sou Gabriela, sou responsável pelo marketing da MedSeg. MedSeg é a nossa distribuidora de valor. A gente fala de valor porque é uma distribuidora que não é moving box, né? A gente tem assessoria de projetos com um time de engenheiros especializados, assessoria em loco, então a gente ajuda a fazer o startup. Então tem todo um time que faz todo o trabalho, né, de construção da solução. A gente trabalha hoje com Genetec, Bosch, Vivotec, Motorola, Carrier e outros fabricantes que são aí renomados no mercado. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo. Esse mercado de energia, né, a gente até está fazendo essa edição especial, que foi o Dia Mundial da Energia, no dia 29 de maio. Na verdade era para a gente ter feito sexta passada, mas foi feriado, né, todo mundo ficou de boa. Então a gente deixou para hoje. Bom, Vitor, você que conhece bem aí esse mercado, né? Quais são os grandes desafios para garantir a operação e segurança das geradoras de energia?
Bom, Gabriela, o segmento de energia, né, por ser a entrega de um ponto sensível ali para funcionamento básico, né, de todos, ele exige ali alguns cuidados bem específicos, né? Quando a gente fala em tecnologia para aplicação no segmento de energia, a gente tem diversas possibilidades, né? Falando sobre os principais desafios, olhando as empresas em si, né, pensando do ponto de vista da empresa, primeiro desenhar bons projetos ou contar com boas soluções de tecnologia que ajudem a proteger primeiro as pessoas, né? A gente fala de áreas de alto risco, alta tensão, ambientes complexos, que, em primeiro lugar, a gente precisa desenvolver a tecnologia para usar a tecnologia para cuidar dessas pessoas. Acho que esse é o principal desafio. Segundo, é garantir com que toda essa cadeia do segmento de energia, né, a gente fala da geração até a entrega, a comercialização, que a gente consiga fazer com que toda essa cadeia esteja protegida e segura, né? Então, protegendo, por exemplo, desde da ponta do local da geração, com as nossas tecnologias, vídeo, sistemas perimetrais, sistemas de análise, os sites de transmissão também, protegendo também esses ambientes complexos, garantindo que não haja nenhum problema, seja através de uma invasão, né, onde você corre o risco de ter um acidente ali dentro daquele ambiente, até mesmo usando a tecnologia para proteger os equipamentos de transmissão, garantindo com que a energia, enfim, a entrega desse nosso objetivo ali, que seja entregar energia a um ponto final, isso aconteça, né? Então, existe um desafio de cuidar de toda essa cadeia, que é uma cadeia complexa, protegendo todos esses ambientes, né? A gente fala, quando pensamos em empresas de energia, né, a gente tem alguns casos aqui na Genetec, a gente fala de empresas que têm múltiplos sites, precisam enxergar todos esses sites ali o tempo todo, gerando eventos ali em grande quantidade, né? Então, esse é um desafio muito complexo que a gente enxerga que essas empresas têm, né? Usar a tecnologia para garantir com que esses sites estejam bem protegidos, seguros, e que não haja uma interrupção ali no serviço e tampouco também um acidente. E muitas vezes os sites estão espalhados assim em locais muito remotos, que não tem assim uma disponibilidade de dar para fazer uma boa banda, né, com uma boa capacidade ali de tecnologia. Tem uma série de desafios. Você falou bonito, Vitor. Agora eu vou pedir para o Luiz falar na prática, assim, quais são os problemas. O Luiz acho que está mais ali na batalha ali. Como é que é, Luiz, que funciona? Você me contou vários causos que eu adorei, então já me conta agora. Tá, joia. Só complementando então o que o Vitor falou, a segurança dessas instalações ela é muito importante mesmo, né? Porque muitas as barragens são consideradas áreas de segurança nacional, devido à importância que tem para o sistema de geração brasileiro, né? Então, além dessa segurança, a segurança da vida, tem um movimento muito importante agora, que é o deixar essas instalações desassistidas, ou seja, a operação remota sem o operador fisicamente presente. Então, além do monitoramento eletrônico e de imagem da segurança física, tem da parte operacional também, né? Então, assim, você tem hoje com automação, sistemas que a gente integra, o sistema já faz várias ações automaticamente sem a função do operador. Mas tem algumas funções que ainda requer uma visualização, porque você não tem sensor para medir o que está acontecendo. Então, nesses pontos são colocadas câmeras de CFTV para o operador remoto, que está muitas vezes em outro estado, né, poder dar aquele comando com garantia de segurança, tanto para a pessoa
e nesse caso de não estar assistido, para a instalação propriamente dita. Legal. E como é que faz? Porque tem uma série de desafios. Como é que vocês, empresas, conseguem fazer as soluções que tornem aí esses processos remotos e desassistidos mais eficientes? Justamente o uso massivo da automação é muito importante, né? E a parte de monitoramento de pontos estratégicos, seja eles como uma retaguarda da automação, ou seja eles, como eu falei, em pontos que a automação não chega, né? Um exemplo que acontece em barragens, que não tem como pôr um sensor, às vezes você vai abrir uma comporta de um vertedouro e é um risco grande, porque é um volume de água grande que solta quase que instantaneamente. Então, hoje a gente tem monitoramento do rio, tanto na montante da usina quanto na jusante, para ver se não tem nenhum pescador ali que possa ser abarroado pela onda que vai vir ali, né? Então, esse a gente pensa que não tem isso, mas é muito comum os pescadores invadirem essas áreas proibidas, né? Então, na operação, visando a vida de quem está do lado de fora, é muito usada essa imagem também. Você me contou, para quem não sabe, a gente geralmente faz uma reunião de alinhamento pré, né? Então aí é até mais interessante que o próprio evento, porque lá o pessoal conta, né, os causos. Ele falou assim, tem uns pescadores lá, porque os peixes maiores estão ali perto, um lugar mais perigoso. Até queria que você comentasse por que os pescadores estão lá e como é que vocês fazem, né? Tem uma série de conflitos aí, de interesses, vamos dizer assim. Como é que fica isso? Porque é muito perigoso, né, Luiz? Os peixes são atraídos pela movimentação da água da usina hidrelétrica, né? Uhum. O instinto natural deles de subir o rio. Então, quando eles chegam na usina, tem uma barreira que eles não conseguem subir, né? Apesar das usinas modernas terem o que a gente chama de escada de peixe, que é um acesso que o peixe consegue ir, mas o grande barulho, a grande movimentação de água está nas turbinas. Então o pescador vai lá onde está o grande peixe, né? E é proibido porque tem um risco realmente de sucção, né? Quando você está na turbina, sucção para baixo e a pessoa morrer afogada. Ou no caso do vertedouro, como eu comentei, vira uma tromba d'água mesmo, né? E derrubar o barquinho. Então, como é que a gente faz isso na automação? E esses comandos, como eu te falei, você tem às vezes uma usina hidrelétrica em Minas Gerais, que é comandada de Santa Catarina, então do centro de controle remoto. Então, a automação, ela verifica a imagem, primeiramente, né? Depois ela verifica, solta uma buzina, avisando que vai abrir a barragem, né? E por último vai abrindo, em vez de abrir de uma vez só, a automação vai abrindo aos poucos, para que não tenha uma onda muito grande e dê tempo dos pescadores e do pessoal que está no balneário se recolher a tempo, né? Tá certo. Você já viu um negócio desse, Vitor? Nunca tive a oportunidade de ver efetivamente, né, essa imagem de um processo como esse. Nunca tive. Mas é interessante de ver, por exemplo, né, como a gente, como empresa de tecnologia, consegue desenvolver soluções justamente para fazer esse processo ser inteligente, né? Por exemplo, o Luiz comentando sobre o processo de automação, que permite justamente que a gente valide as imagens, veja, por exemplo, o perímetro ali daquele ambiente, e com as validações, que isso pode acontecer, inclusive de forma automática pelo próprio sistema, né? E sim confirmar que aquele ambiente está seguro para aquela manobra, né? É muito interessante ver o quanto a tecnologia ela agrega, ela é importante para esse ambiente, né? Entendi. Ô Luiz, você tinha me falado também daquele conflito de automação do profissional com o vigilante.
Então, assim, o sistema está lá também para mostrar o que realmente aconteceu. Então, dá para você ver em tempo real se o vigilante dormiu, o que aconteceu de fato. Vocês já tiveram alguns casos desse, né? Esse tipo de conflito ele é o mais comum nos consumidores de energia. As grandes indústrias, os grandes data centers, os grandes shopping centers que a gente atende também. Então, a gente tem um sistema de automação que, basicamente, todas as operações elas são logadas, né? A tal hora foi dado um comando, a tal hora foi aberto um disjuntor. E quando tem um evento de uma operação errada, alguma coisa, muitas vezes o operador, para tentar se defender, ele questiona o sistema de automação, né? E a gente sabe que o sistema de automação foi testado e retestado e o que está logado lá é realmente o que aconteceu. E quando isso começa a haver esse questionamento muito grande por parte da equipe de operação, a gente instala câmeras de CFTV junto com o sistema. Porque aí você comprova, anexando o relatório do sistema supervisório com as imagens, e aí o operador ele não tem mais como inventar uma história que foi o sistema que fez uma coisa errada, que ele fez tudo certo, que ele não estava presente ou que ele estava presente. Então, tem muitos sistemas de missão crítica que a gente instala a câmera para ter uma redundância com o sistema supervisório. E além disso, também tem alguns casos, por exemplo, teve uma emergência, né? Dependendo do profissional, se ele não tiver muito bem treinado, orientado, né? O próprio sistema faz isso por ele, né, Vitor? Como é que funciona? Quer dar um exemplo para a gente? Assim, todas as operações de energização, ligar equipamentos, ligar cargas, né? Tudo de forma automática. Então, ou tem, por exemplo, o ar-condicionado é ligado de forma horária, muitas vezes, em shopping centers, né? Uhum. Grandes cargas também. E os sistemas de automação que a gente implementa, eles têm as contingências. Se falhar um sistema, eu já ligo o segundo outro para que não fique sem ar-condicionado o shopping center, por exemplo. Se tiver um outro sistema, aí eu tenho uma outra operação que eu transfiro o ar-condicionado para uma outra carga. Então, tudo isso o sistema de automação vai fazendo sem intervenção humana. Isso que permite essa operação desassistida que a gente chama, ou seja, eu não preciso mais do operador no local. Isso tem um ganho à vida, porque às vezes operações erradas com painéis elétricos de potência geram explosões, arcos voltaicos que podem machucar a pessoa, né? Então tem esse ganho. E tem o ganho da otimização de mão de obra, né? Um operador remoto, ele opera várias instalações sem estar fisicamente lá. Então tem um ganho de escala importante com sistemas de automação e monitoramento remoto, né? Legal. Você ia comentar, Vitor? Agregando também, sim, né? Complementando, né? Porque a gente também, o Luiz comentou que sobre a criticidade das operações, né? A gente, quando fala de um ambiente que envolve, né, esse mundo de energia, a gente pensa numa central de segurança que monitora linhas de centro de transmissões, etc. Qualquer evento crítico ele é bem importante, né? E como você comentou, né? Muitas vezes o operador ele pode tomar alguma decisão errada, né? Fora do script, se ele não tem essa ferramenta ali dando essas instruções para ele, isso pode causar um problema gravíssimo, seja exatamente como o Luiz comentou, contra a vida, contra a operação, e no final do dia a gente ter uma interrupção num sistema de energia, ela pode causar um prejuízo gigantesco e também problemas no final à vida, mesmo que você não tenha um evento ali naquele momento, por exemplo, como uma invasão, né? Então a gente trabalha justamente com a nossa solução entregando para o operador esse script, o que ele precisa fazer, né? Então são definidos os processos ali
do que ele precisa adotar como padrão dentro daquele evento. Então, a gente entende o evento. Esse é um evento de invasão a uma área X. Então, o que eu preciso fazer quando tem um evento na invasão desse evento na área X? Então, faça isso. Após esse evento, faça aquilo. Avise a pessoa X. Ligue, por exemplo, para o serviço de segurança. Ligue para a polícia. Ou faça um desligamento de um determinado dispositivo. E isso pode acontecer, né, de forma automática ou semiautomática, né, através de uma intervenção de um operador. E o interessante, né, porque muitas vezes a gente sabe, o ser humano ele pode cometer algum tipo de falha, ou ele pode, às vezes, até não estar ali na frente no monitoramento, então a gente consegue transmitir esses eventos para outras pessoas que possam, naquele momento, intervir. Então, se eu não tomei uma ação em determinado tempo, aquele evento vai para uma outra pessoa, para que aquilo não ganhe proporções maiores, né? Então, a gente acaba atuando nesse caminho justamente para evitar, né, que problemas aconteçam enfim. Acho que esse é um ponto importantíssimo, que as soluções, né, automação, as nossas soluções de tecnologia conseguem ajudar. Isso é muito importante. A gente trabalha, tem alguns cases, a gente tem, por exemplo, o case da Comgás, tem até um vídeo que a gente fez bem lindo, que o marketing fez, assim, sabe? Muito bom o marketing da MedSeg. E aí só vou quebrar o clima, que vocês estão muito sérios, gente. O case era bem parecido, era um site remoto também, era exatamente isso, só que não era energia, né? Era gás. E não tinha nenhum barquinho, né? Então era mais a questão de controlar roubo de cobre, enfim, pular e roubar alguma coisa. Então, basicamente, a gente tinha uma câmera, né? Então, nesse caso específico, eram câmeras da Bosch, com uma inteligência embarcada. Então, ela tinha ali dentro de um raio, ela conseguia identificar, opa, entrou uma pessoa, já emitia um alarme para a central, e o interessante é que fazia uma integração com cornetas da Bosch também. Então você tinha a oportunidade, que eu acredito que no vertical de energia seja um pouco parecido, de você emitir um aviso. Então aí a operadora lá, enfim, falava, olha, você está sendo monitorado, esse local está sendo monitorado, você precisa se identificar, senão a gente vai chamar a polícia. Enfim, e esse case, depois que foi implementado, diminuiu, acho que 100%, assim, eles nunca mais tiveram nenhum tipo de ocorrência parecida. Então eu queria, assim, sair desse modo teórico, vamos dizer assim, e dar alguns exemplos de cases mesmo, né, porque aí eu acho que fica mais fácil do pessoal que está assistindo entender, né, porque a gente fala, vamos proteger a vida, fica automático, não sei o quê. Mas vamos falar o beabá, vamos... Conta aí, vai, Vitor. Você está escondendo as coisas aí que eu sei. Tem um case muito parecido com esse que você comentou, de uma situação recente que aconteceu em um cliente nosso, grande do mercado de energia. Eles têm hoje instalados nossas soluções, né? Eles trabalham com um pacote de vidro, controle de acesso, proteções perimetrais, sistemas de intercomunicação, né, que são sistemas de corneta, barba, cabelo, bigode, tudo. Porteiro, enfim, exato. Analíticos. E a gente recebeu um vídeo de um caso, por exemplo, que aconteceu de uma invasão a uma área protegida, né? Era uma área de risco, né, que o cliente tem, né? E entraram ali 3 pessoas, eles entraram pelo perímetro, né, o sistema de proteção perimetral detectou, e eles se esconderam em uma área ali, embaixo de um equipamento. E, bom, a gente não sabe o objetivo, né, às vezes para roubar alguma coisa, ou para, às vezes, usar droga, ou eles entraram, ninguém sabe. O ponto que foi interessante é porque no momento que eles entraram, né, o operador começa, através do sistema de intercomunicação e do sistema de vídeo, né, então ele recebe o alarme pelo sistema de radar, visualiza aquela ocorrência, né, e aí ele começa a seguir o script do evento. Então ele avisa, olha, essa área é uma área protegida, uma área privada, vocês estão sendo monitorados,
nós vamos chamar a polícia. E aí, no momento, você vê os caras se encolhem, assim. Aí ele fala de novo, essa área é uma área protegida. A gente tá te vendo, bonitão, é Big Estamos Brother. te vendo com a roupa XYZ. Ah, eles falam. Você falam, nós estamos vendo você com a roupa, você de blusa azul, você de blusa vermelha, e vocês precisam sair daqui que nós vamos chamar a polícia. Aí você vê, de repente os caras começam a correr, assim, sai um outro e outro, assim, correm desesperados no sentido do perímetro para fugir do ambiente, né? E esse caso foi muito engraçado, porque é legal de ver, né, a tecnologia funcionando, mas foi engraçado a forma que os caras ali reagiam à intervenção, né? E o cliente fica muito satisfeito porque vê que realmente aquilo traz algum resultado, né? A gente não sabe o que aquilo podia causar, mas é muito engraçado de ver. Foi muito engraçado neste caso ver o vídeo, né, da operação acontecendo. Esse caso foi bem interessante, dos mais recentes aí que a gente teve. Eu acho interessante também a gente falar um pouquinho, o Luiz tem alguns cases na manga também, mas a gente falar um pouquinho dos prejuízos, né? Então, assim, além dessa questão, eles foram lá, a gente não sabe se foram pular para roubar alguma coisa, mas tem prejuízos maiores que a tecnologia consegue evitar, né? Você tem algum exemplo, Luiz? Os exemplos que eu tenho são não na área de furto, né? Mas na área operacional mesmo. Muitas vezes, o sistema de automação, ele faz uma manobra, vamos dizer assim, né? E se tem um erro, ele vai para uma segunda manobra para tentar estabelecer o sistema. E uma vez, isso demora um tempo, demora alguns segundos, dependendo do sistema, não é instantâneo como é no mundo de TI, né? Demora um pouco. E nesse meio tempo, era de madrugada, e um operador que não conhecia automação se desesperou e começou a fazer operações manuais em frente aos equipamentos, né? E aí ficou louco, porque a automação mandava fechar o disjuntor, ele mandava abrir. Então ficou uma situação... Mas qual que era o problema lá que ele ficou maluco? Você pode falar? Não pode falar? Oi? O que aconteceu que ele ficou doidão? Acho que é inexperiência, né? Inexperiência de não saber que o sistema de automação vai agir mesmo para recuperar. Tem várias contingências, né? Contingência 1, 2, 3, para recuperar o sistema. Eu acho que ele não estava bem treinado ou se assustou. Mas aconteceu alguma coisa do tipo, uma comporta abriu que não podia ter aberto? Não, nesse caso, exemplo, era um grande consumidor de energia. E aí o que aconteceu, ele ficou no escuro, né? Iam ligar os geradores a diesel nesse caso, e acabou com a intervenção do operador atrapalhando a automação, o ambiente ficou no escuro por mais tempo. E uma coisa engraçada, Gabriela, o pessoal usou esse vídeo depois como treinamento dos outros operadores, né? Então você tem esse recurso também, que você tem as imagens dos cases de sucesso e das atrapalhadas, vamos dizer assim, né? E você usa isso num treinamento. Não sei se você já teve isso também, de usar essas imagens, como você mencionou, em algum treinamento aí. A gente, acho que todos esses aprendizados viram a lição, né? É interessante, porque nesse caso, por exemplo, desse evento que a gente comentou, o operador executou muito bem o procedimento que ele precisava executar. Então, esse vídeo também pode, né, ser apresentado como, olha, você precisa realmente fazer como foi feito aqui. E aí, pensar, inclusive, tudo bem, se eles não fugissem, né, o que aconteceria? Você tem que pensar no que você vai fazer depois, porque eles poderiam muito bem ter ficado ali. Entende? Então, você tem que mandar a polícia mesmo, né? Senão ele acostuma e aí já era. Exatamente. Mas todos esses eventos, assim, esses vídeos que a gente vê, eles costumam ser usados como uma ferramenta para ensinar, né, outros operadores
ensinar até o cliente interno ali as situações que ele precisa cuidar melhor. Show, show. E vocês têm uma ideia agora um pouco mais quantitativa? Vou dar um exemplo. Nesse caso mesmo da Comgás que a gente pode falar, a gente tinha aí mais ou menos, das, sei lá, 100 ocorrências, vou chutar aqui, não sei qual é o número, mas 30% era por uma falha aí, que o pessoal pulava e queriam roubar, e aí depois que o sistema foi implantado, aí zerou, não teve prejuízo, ou em percentual, ou em quantidade, ou qualitativamente. E tem outra coisa, né, que é muito grave também, às vezes uma questão pequena, vamos dizer, então às vezes alguém que está lá escondido querendo, sei lá, fazer o quê, ou tem um barquinho que só queria pegar um peixe, mas na verdade parou toda a operação, e aí isso causa um prejuízo de você ter que desligar tudo, parar tudo e depois retomar. Como é que é isso, assim? Queria entender agora mais, se eu fosse um cliente, eu preciso entender por que eu preciso dessa tecnologia de vocês. A gente tem um caso interessante fora do Brasil, de uma distribuidora de energia, Gabriela, por exemplo, onde eles tinham lá um número acima de 30 mil eventos diários nos sites que eles usavam. Foi? Em vários sites, numa central de segurança. Um número absurdo de eventos. Uau! Né? E com o uso dos nossos sistemas, né, até do nosso sistema de gestão de ocorrência, né, porque dentro desses eventos, você tem eventos que muitas vezes são eventos simples, que não precisam de uma ação imediata de um operador. Né? E um sistema que não é inteligente, ele vai ficar poupando na tela do operador uma série de coisas para ele fazer, ou vai ficar mostrando para ele um monte de eventos, né, imagens e tal, que não exigem dele uma ação, não existe nenhum risco ali, às vezes algum animal, às vezes algum alarme, muitas vezes falso, né? Então a gente fez um trabalho ali de inteligência desses eventos, criando as ocorrências e diminuiu em quase para 10% desse volume de eventos. Olha que né? Então ele sai de 30 mil para um número, uma redução absurda de eventos que ele tem que tratar por dia, ou seja, ele tratava exatamente o que precisava ser tratado, ele não precisava mais gastar, né, um tempo de mão de obra, enfim, para tratar esses eventos. Né? Então o sistema já fazia todo esse filtro e entregava para ele aquilo que ele realmente precisava fazer. Então, olha, isso aqui é um evento de verdade. Então o operador, o ser humano é um ser muito inteligente, né, para ficar só vendo imagens ali. Né? Eu costumo brincar que quem tem que trabalhar o sistema tem que trabalhar para a gente, né? Não a gente para o sistema. Uhum. Então, nesse caso, foi um caso muito interessante que a gente tem de eficiência. Né? Quando o sistema trouxe eficiência, aí eles conseguem trabalhar, esse caso desse cliente, consegue trabalhar efetivamente nos eventos. Isso é muito interessante, é um caso bem legal. Ah, legal. Agora para mim ficou mais claro, assim, para imaginar se eu fosse contratar o Dr. Pompeu. Conta para mim, Pompeu, o que vocês... como é que vende o peixe, vai, para as empresas? Porque até agora, sim, tá bonitinha a conversa, né? Agora eu entendi, 30 mil, foi para 3, melhorou. No ramo de usinas hidrelétricas, pequenas centrais de geração, o uso da automação e do monitoramento constante permite o menor número de operadores e muitas vezes, dependendo da central, operação totalmente remota, ou seja, tranca-se a porta, não fica ninguém lá dentro e você opera e monitora de forma remota. Então, você tem um ganho de confiabilidade do teu sistema, você tem um ganho de economia, né, na força de operação. Então, muitas vezes, os clientes conseguiram... Isso há 25 anos atrás, quando eu comecei, isso era um sonho, né? Hoje, com essas tecnologias, é realidade. Você
Então, nas suas planilhas de custos, por exemplo, a operação em si caiu muito o peso dela nos gastos de operação. Você consegue chutar um número, sei lá, 20%, 30%? Mais ou menos. Bem mais, porque você, por exemplo, em grandes centrais, você tinha operadores 24 horas. Hoje em dia, o pessoal deixa só em horário comercial. Então, aí você tem, caiu para 1/3, ou seja, uma economia de 66% com mão de obra de operadores, nesse caso. Legal. E aí, se você planilhar isso, acaba pagando o sistema de automação, pagando o sistema de monitoramento, o sistema de intrusão. Isso se paga com essas economias aí. Posso acrescentar um ponto aqui, Gabriela? Claro. Que a nossa audiência, às vezes... Eu acho que tem um ponto importante da gente sempre orientar os nossos clientes, né? Ou aqui se tem algum cliente final assistindo, ou a audiência, ou algum integrador também que atende esse mercado, enfim, né? De mostrar para ele esses números, né? São muito importantes, porque às vezes o cliente ele não consegue tangibilizar o quanto de economia ele vai ter. A gente Exatamente. pode falar, olha, você vai ter, caso como o Luiz comentou, né? Você tem uma economia de mais de 60% ali de custo operacional, né? Mas quando o cliente ele vai definir, muitas vezes ele opta por soluções menos inteligentes, soluções que não resolvem efetivamente o problema, pensando, não, vou colocar pessoas ali para monitorar o sistema, para ficar acompanhando, e na verdade ele não consegue tangibilizar esse custo, né? Então, como especialistas de tecnologia, é o nosso dever mostrar para ele e trazer esses casos, né? Falar, cara, olha, você tem esse sistema que ele vai te trazer muito mais inteligência e no fim do dia uma economia significativa, e mesmo que isso na largada ali do projeto traga um custo superior, né? Mostrar para ele, através desses números e através da prática, como ele consegue, com soluções melhores, ter uma economia a médio e longo prazo, né? Não adianta a gente colocar sistemas que não conseguem entregar, bota um monte de gente ali e aí deixa o pessoal monitorando. No final do dia você perde em vários pontos, perde em eficiência operacional, você perde financeiramente, né? Você perde porque problemas podem acontecer em decorrência desse sistema que não entrega uma solução inteligente. Então é muito importante que a gente reforce isso, né? Sempre os nossos clientes, e se você é um cliente final e está assistindo isso, sempre pense nisso ali, porque isso vai ajudar muito na sua operação, né? Existem sistemas que podem cuidar de um número bastante grande dos seus dispositivos e te entregar ali no final do dia uma ação efetiva que você precisa tomar, né? Ao invés de ter um time e ficar cuidando ali e pensando, olha, o que eu preciso fazer? Não, a gente faz isso por você. E ajuda que o seu dia a dia seja realmente mais seguro, mais tranquilo. Você trabalhe nos eventos que realmente precisa trabalhar. Muito bom. É legal você comentar isso, Vitor, porque a gente teve um outro MedSeg Talk muito, muito bacana sobre um case de uma usina de cana-de-açúcar, e eles tinham grandes problemas de detecção de incêndios florestais, que aí o problema deles, assim, qualquer incêndio, qualquer foco, eles recebiam multas milionárias, parava a operação, então era muito crítico. E aí a solução que a empresa, no caso era a Syntexis, né, um integrador focado nessas soluções, encontrou, era um software junto com câmeras Bosch, que fazia esse trabalho para encontrar esses incêndios, né, detectar com tempo hábil para você, né, resolver o problema. E aí a gente, assim, vamos supor, se eu fosse um cliente final, eu falei, nossa, essa solução é maravilhosa, mas será que vale a pena? Né? Porque às vezes tem muitas empresas que vendem, que nem o Luiz falou, não, isso é um sonho, pô, mas isso aqui custa, sei lá, 10 milhões. Então, né, tudo é muito relativo. Nesse caso, é esse ponto que eu queria chegar. O mais interessante era que o payback do investimento ocorria em poucos meses. Então, assim, independente se fosse, eu não sei exatamente, porque aí depende de cada caso, né? Mas
era um payback muito baixo, então valia muito a pena, não tinha nem o que argumentar. Eu acho que é mais ou menos do caso que você está falando, né? Então, às vezes ele vai ter um investimento alto, relativamente alto, mas a economia que ele vai receber também vai ser um payback, aí eu não sei se poucos meses ou poucos anos, né? E cada indústria, cada vertical é um vertical. Exato, depende muito de cada operação, mas é exatamente isso, né? E muitas vezes esses clientes eles precisam da nossa ajuda, né, para mostrar para ele o quanto o quanto o sistema pode ajudar ele e a economia que ele pode ter, enfim, né? A gente precisa ajudar os nossos clientes nisso, importantíssimo, importantíssimo. Legal. Ô Luiz, me conta, você está falando desse negócio de operações desassistidas. Não é uma palavra fácil. Me conta uma coisa, por que é a melhor opção em muitos casos, né, que vocês estão falando? Eu quero entender o porquê, os motivos exatos, e como é que eu consigo assegurar todos os processos? Não, a grande vantagem disso, além da economia de operacional que a gente já comentou aqui, é quando você tem uma operação centralizada, você consegue ter os operadores mais qualificados, né? Imagina uma central de energia, a empresa tem 25 usinas hidrelétricas. É difícil ela ter 25 operadores, mestres, especialistas em cada usina. Se você tem 2 ou 3 desses numa central de operação, você conduz todo o teu dia a dia de uma forma mais eficiente, né? E quando você precisa de uma operação, de uma atuação local, alguma coisa fisicamente, você tem que ir lá por uma falha que precisa de uma intervenção humana, você já manda alguém específico para atuar naquilo. Então, precisa trocar uma peça, a pessoa já vai com a peça de reposição. Precisa, é um trabalho para 3 pessoas, então já vamos deslocar 3 pessoas. Então, tem esse ganho que é visível na centralização da operação, né? E hoje em dia, com softwares, você compara cada usina, como é que está a geração de cada usina, né? Por que essa geração está maior que a outra se a usina está no mesmo rio? Então, você tem uma gestão da geração de forma centralizada e não mais curativo, né? Você consegue operar toda a sua massa de ativos conjuntamente. Então, tem muito ganho para o cliente que implementa esses sistemas, ganhos financeiros e operacionais, né? E vai além de segurança, né? Você consegue ver aí, botar no Excel e a galera do departamento financeiro deve ficar feliz, né, com essas ferramentas. E me conta uma fazendo coisa. Um paralelo, Gabriela, a gente não tem nos Estados Unidos os drones de guerra que são operados de salas de controle nos Estados Unidos. Certo. Eles estão guerreando lá no Afeganistão, sei lá onde, e sendo operados dos Estados Unidos, num escritório nos Estados Unidos. O paralelo é a mesma coisa, né? As usinas hidrelétricas, elas estão sendo geridas e comandadas de escritórios centralizados. Isso é uma realidade hoje. Interessante. E como é que faz com a questão de baixa disponibilidade de rede? Desculpa, cortou um pouco a sua pergunta, Gabriel. Um dos grandes problemas, né? Então a gente falou de plano de segurança falho, que você já deu o exemplo, e o outro era baixa disponibilidade de rede. Eu queria entender como é que faz. Não tem, eu já passei por isso em outra empresa e é uma questão bem delicada, bem difícil, né? Aí a gente tem que usar tecnologias que usam baixo consumo de rede. Então, tem protocolos de comunicação hoje em dia que estão preparados não só para baixa velocidade, como a alta latência, né, de que você tem nessas... Imagina, uma usina hidrelétrica no interior do Amapá e você comandar ela de Brasília, por exemplo.
é um desafio bem grande, porque não tem nem cobertura de celular lá, né, nessa usina. Então foram feitos links de satélite, hoje está bem melhor, e protocolos de imagens aí que mandam imagens só em eventos. Enfim, tem várias tecnologias que a gente usa. Ah, legal. A gente tem trabalhado bastante pensando nisso, né? A gente tem alguns casos exatamente como esse, né? De locais remotos, com baixíssima qualidade de transmissão, e às vezes a disponibilidade que tem ali, ela serve para atender seja a segurança, seja o próprio negócio, né? Então, a gente tem conseguido apoiar nisso justamente mapeando os eventos. E aí, por exemplo, se existe um evento crítico dentro daquela planta, seja um centro de transmissões, enfim, é possível entender aquele evento e, a partir deste evento, saber, olha, esse evento eu preciso comunicar com a central imediatamente. Então, é possível controlar ali o fluxo de banda que você está consumindo, que o sistema de segurança, né, ele consome. Em determinados eventos, a gente consegue aumentar esse fluxo, porque tem coisas que... Um evento crítico, por exemplo, de um acidente em uma linha de transmissão, ele precisa ser interrompido, nada é mais grave do que aquilo. Então, a gente pode usar toda a banda disponível, né? Então, o sistema consegue entender quando existe um determinado evento, e ali, esse determinado, até X evento, eu vou até um determinado nível ali de consumo. A partir de outro tipo de problema, a gente pode extrapolar. A gente usa isso... em embarcações, né? Isso foi desenvolvido para um projeto de embarcações de um cliente da área petroleira, e a gente acaba aplicando em diversas outros casos, como esses no mercado de energia também. Maravilhoso. Bom, o tempo voou aqui para mim, não sei para vocês. Eu ainda estava querendo aqui perguntar mais coisas, mas a gente infelizmente vai ter que encerrar, porque o nosso tempo já acabou. Eu queria parabenizar, inclusive, os profissionais mais comportados do MedSeg Talk, porque geralmente o pessoal fala pra caramba e eu tenho que ficar assim, gente, olha, tá ótimo, mas eu preciso cortar. E aí, obrigada, então, vocês foram muito educados, muito gentis. Gabriela, então, deixa eu te interromper um pouco, vai no finalzinho, já que vai, você então... Fala, Luiz. O pessoal que quiser consultar o site da ONS, que é o Operador Nacional de Sistemas, né? No final do ano passado, eles lançaram um plano diretor de desenvolvimento tecnológico. E tem 20 planos de ações lá. E um deles é a reforma da arquitetura funcional de todas as salas de operação. Isso passa por ergonomia de mesa, controle de acesso, CFTV. Então fica aí a dica do pessoal... dar uma entrada lá no site da ONS, olhar esse plano de ação, porque vai começar pela sala de operação da ONS, isso com certeza vai se expandir pela sala de operação de todas as geradoras aí. Que bacana. Aproveitando, Luiz, eu vou deixar aí um minutinho para vocês, se você quiser, agora é um momento jabá, tá? Se quiser fazer um pouquinho de propaganda da sua empresa, na verdade é brincadeira, mas... contar um pouquinho como é que a empresa pode auxiliar os clientes, né, os diferenciais. Conta aí. Deixar seus contatos também. Bom, a minha empresa ela fornece de forma turnkey sistemas de automação e proteção para energia elétrica, tanto na geração, usinas hidrelétricas que a gente falou, quanto nos grandes consumidores, data centers, bancos, shopping centers, né? Então, desde consultoria, fornecimento turnkey, levantamentos, eficiência energética. Então, por favor, entre em contato com a gente aí. Quem quiser, o meu celular pessoal é o 11 999 358 543. Só entrar em contato com a Gabriela e com o pessoal da MedSeg também, que eles me têm todo
contato completo. Eu vou deixar esse vídeo no YouTube, inclusive, se vocês tiverem outras perguntas, interesses. Eu nem sei se dá para abrir para perguntas aqui na ferramenta. Você sabe, Vitor, se tem alguma... Dá para abrir para pergunta, sim. Tá, então, bom, se dá, a gente tem mais 3 minutinhos se alguém quiser fazer alguma pergunta. No YouTube a gente vai disponibilizar, e aí eu deixo os contatos, então, do Pompeu, do Vitor. E, Vitor, agora é sua vez. Como é que faz aí os seus 30 segundos de fama? Boa, obrigado. Bom, como a gente comentou, né, o objetivo da Genetec, né, a gente é justamente deixar o dia a dia das empresas de energia mais seguro. A gente tem nossa solução de segurança unificada, né? Hoje a Genetec consegue atender, né, o seu cliente integrador e você cliente final com uma plataforma de segurança unificada que vai olhar para todos os seus dispositivos de segurança, entregando para o seu operador e para você gestor, enfim, informações inteligentes sobre o seu sistema e o que você realmente precisa fazer, né? Então, a gente tem trabalhado bastante no segmento de energia. Se vocês quiserem, depois podemos conversar sobre o seu projeto, sobre a gente contar um pouquinho também dos cases que a gente vem trabalhando. Mas hoje a Genetec consegue cobrir ali todas as suas demandas de segurança em software, né? Nós temos nossa plataforma que conversa com diversos dispositivos do mercado e pode com certeza atender vocês muito bem nas necessidades de segurança, seja de um projeto pequeno, com baixa complexidade, até projetos multi-sites de altíssima complexidade. A gente tem uma atuação bastante interessante com o time aqui no Brasil, né, local, time de engenharia e tudo mais. A Genetec está no mercado já há mais de 20 anos, uma empresa global, então tem bastante lastro aí para poder apoiar, né? E vocês podem nos encontrar através da própria MedSeg, né, que é o nosso distribuidor. Podem procurar também através do LinkedIn, Vitor Martins, fácil de achar, ou através dos canais da própria Genetec. Muito bom! Bom, eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui do nosso evento. Eu vou deixar os meus contatos também, quem quiser acessar o nosso site, é medsegsoluções.com.br. Lá tem muita informação de produto, de vertical, de tecnologia, e a gente pode, inclusive, contribuir exatamente fornecendo tanto as partes de câmeras, hardware, intrusão, quanto a parte de softwares, controle de acesso, enfim. Muito obrigada, então, meninos, pela participação de vocês, por terem aceitado o convite. Eu sei que não é algo super papum, né? A gente precisa alinhar e conversar. E muito obrigado ao pessoal da Genetec, ao Lucas, ao Luiz, que deu todo esse suporte com a ferramenta aqui pra gente. E é isso, eu não sei se temos perguntas, eu acho que o pessoal não colocou ainda, mas aí eu vou deixar disponibilizado esse vídeo no YouTube. E aí a gente se vê, o próximo talk, inclusive está super bacana, a gente vai falar sobre Vigilante do Futuro, dia 18. Então, sexta-feira que vem vocês estão convidados. Um grande beijo para vocês, um ótimo final de semana, se cuidem e até a próxima. Obrigado, Gabi, obrigado, pessoal. Valeu, Luiz, muito obrigado, foi um prazer. Igualmente, um abraço a vocês. Tchau, pessoal, obrigada.